Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. A carta aos Hebreus, verso 1, capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pode se assentar, meus irmãos? Espírito Santo, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Te peço que nos conceda a graça de estarmos ouvindo e entendendo a Tua palavra. Repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira os tapões dos olhos e do ouvido, para que possamos ouvir e compreender de forma genuína a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, irmãos. Essa carta aos Hebreus não tem uma titularidade. Ou seja, a maioria das cartas a gente confere, lá a gente vê que Paulo escreveu e outros irmãos escreveram. Mas essa aos Hebreus não se tem uma titularidade. Mas bem sabemos que cada palavra, cada letra, cada frase, cada capítulo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E interessante que aos Hebreus, a carta aos Hebreus, ele vai exortar, sim, a justificação pela fé. A minha justificação perante Deus pela fé. Pois nós estávamos perdidos, estávamos caídos depois que o pecado entrou, depois que o pecado foi surgido lá no Jardim do Éden, né? Ali foi a nossa queda, irmãos. Aí você deve pensar, mas eu não era nem nascido, então vamos esclarecer, irmãos. Depois que o pecado ele entrou no mundo, ele devastou. Desde quando a gente nasce, nós já nascemos com a descendência adâmica, ou seja, o pecado em que surgiu ali através de Adão e Eva. Por isso que há uma grande luta para que nós possamos vencer o pecado. O pecado, ele já está na nossa tendência. Ele já está nos frutos da carne. Interessante que a Bíblia vai nos mostrar que quando nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Nós não somos tentados por algo que é criado por Satanás. Nós não somos criados por algo que é criado para que nós caiamos. Não, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Então, nós já temos a tendência ao pecado. Então, não se engane. Adão e Eva pecaram, mas eu e você estamos envolvidos nessa parada. Mas nós não estamos sozinhos, irmãos, porque Jesus, ele encarnou em nosso meio, mesmo sendo Deus, sacrificou na cruz para morrer e derramar até a sua última gota de sangue, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos justificados pela fé. Homens como Abraão, homens como Moisés, não tiveram a oportunidade que eu e você temos de olhar para Jesus e a forma que Deus nos olhava como seres caídos, ser justificados. Sermos justos através do sangue de Jesus. Então é isso que essa carta ela mostra. É isso que é a base dela. Você não vai ser salvo pelo que você faz. Você não vai ser salvo porque você é mais bonito ou mais bonita que a sua irmã. Você não vai ser salvo porque você é melhor, porque você fala bem, porque você canta bem, porque você prega bem, porque você ora bem, porque você põe a mão no enfermo e ele é curado. Você não vai ser salvo se você colocar a mão sobre um morto e ele ressuscitar. Não! Você vai ser salvo porque Jesus derramou o teu sangue lá na cruz por mim e por você. É isso que essa carta ela vai falar. É através do sangue de Jesus que nós somos justificados. Então, quando a gente olha para Jesus, que a nossa fé é depositada nele, nós somos justificados pela fé. Mas interessante, irmãos, que a gente vai ver aqui, nesse contexto, que Paulo ele vai falar de uma corrida.
Paulo, ele vai falar de uma corrida, irmãos. Ele vai falar de uma trajetória. Ele não está falando somente que você foi salvo uma vez, justificado e salvo para sempre. Não, ele está falando de uma corrida. No texto, se a gente for olhar aqui, ele fala que, no finalzinho do versículo 1, ele vai falar assim, ó: e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Paulo, ele estava numa época, irmãos, em que lá existia corridas olímpicas. Corridas que envolvia a cidade da Maratona até Atenas. Eram cerca de 42 quilômetros. Alguém sabe aqui quantos quilômetros tem a Orla da Pampulha? Tem uma pessoa aqui que ele não está hoje presente, mas ele já fez umas 4 voltas aí, irmãos, correndo. É o pastor José Gomes. Parabenizo ele, porque realmente deve ter mais ou menos isso aí, a Lagoa da Pampulha, não tenho certeza não, depois os irmãos pesquisam. Mas era essa trajetória olímpica naquela época. Era sair da cidade de Maratona até a cidade de Atenas. E as pessoas, elas corriam através de um prêmio. Elas corriam através de uma coroa, de uma conquista. Então ele faz a comparação de um corredor que corre para chegar no seu objetivo, que comparando com a nossa trajetória de fé. A nossa trajetória ao caminho de alcançar a nossa coroa que está com o Senhor Jesus Cristo. E eu queria então fazer essa comparação aqui nas etapas de um corredor, comparando com a minha vida e com a sua vida cristã. Numa corrida, irmãos, naquele momento que o corredor está se preparando ali, existe o ponto de largada, o ponto de partida. Os corredores, eles ficam numa posição e vem aquele estalo, né? Tipo um tiro, pá! E eles começam a correr. Mas ali naquele ponto de partida, nós podemos considerar que é o ponto de partida que o crente, ele faz. Nós temos, irmãos, 3 processos de santidade. E temos também, nessa corrida, 3 processos, que é a largada, desenvolvimento e chegada. E o ponto de largada é a nossa santificação inicial. A mesma coisa que o corredor, na hora que dá o tiro, ele começa a correr em prol da conquista. O crente, quando ele aceita Jesus, que ele levanta as tuas mãos, ele está dando o ponto de partida. A santificação inicial. Quando a Bíblia fala sejais santos, irmãos, não é que você nunca mais vai pecar. Não quer dizer que você nunca mais vai errar, mas que você vai estar num processo para chegar e alcançar a tua coroa. Então, irmãos, quando alguém, ou até o próprio inimigo, apontar para você que você errou, que você não presta, que você vacila, irmãos, entenda que você está num processo. Então, quando você aceita Jesus ali, é a sua largada, é a sua corrida. Esse ponto, irmãos, ele é importantíssimo. Porque o ponto de partida é o momento em que a Bíblia fala que Jesus, ele tira o homem do lamaço do pecado e traz para a luz. Ele tira o homem da escuridão e traz para a luz. Então, esse momento de partida, ele é importantíssimo. É a hora que o crente, ele entende que ele é um miserável pecador e é carente da misericórdia de Deus. E necessita dele entregar a vida dele para Jesus, para que Jesus ele possa estar ali sendo o Senhor da vida dele. Para que ele possa estar fazendo a sua trajetória de salvação. Então, esse ponto de largada, ele é importantíssimo. É quando nós entendemos que sem Jesus não dá, irmãos. É quando nós entendemos que existe um Deus que salva. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Um Deus que derramou o teu último gota de sangue para nos salvar. Um Deus presente, um Deus vivo, não um Deus morto. Não um Deus que está estagnado, que não fala, que não escuta. Não, é um Deus vivo. Um Deus que ressuscitou ao 3º dia. Então, nós entendemos através ali de uma mensagem, através de um testemunho, através de um milagre, nós entendemos a nossa necessidade e a nossa dependência de Cristo. Então, é o ponto de largada. O corredor, irmãos,
Quando ele dá o ponto de largada, ele vai ter aquele processo de corrida, de vários fatores que vão o atrapalhar, que vão fazer com que ele tenha obstáculos. Quando alguém está correndo, não sei se todos já correram aqui, irmãos. Já deram alguma corrida? Nem que seja na adolescência, na juventude. Hã? Deu aquela corrida, né, irmãos? Então, se você for fazer uma caminhada, você vai sentir isso que o corredor sente, principalmente se não estiver acostumado. Quando o corredor ele está correndo, ele começa a sentir fadiga, ele começa a sentir sede, ele começa a ter dificuldade para chegar no ponto de partida. Então, esse ponto de desenvolvimento, nós podemos comparar com a nossa santificação progressiva. Que depois que você aceita Jesus, aí você começa a lidar. E essa santificação progressiva, muitos não chegam à coroa, irmão. Sinto muito a lhe dizer isso, mas muitos não vão chegar à conquista. Assim como os corredores, não é todos que chegam lá, não. Não é todos que vão correr como Paulo compara, que a corrida ali da maratona olímpica, na época dos hebreus ali, nem todos chegavam. Você acha que todos vão alcançar 42 quilômetros? Nem todos chegavam. E na caminhada cristã é a mesma coisa, irmãos. Muitos vão ficar para trás. Sinto muito lhe dizer, mas é a realidade. Na vida do atleta, ele precisa se preparar, irmãos. Meu Deus, ele precisa cuidar da sua alimentação, sabia, Flávio? Ele precisa ter uma dieta restrita. Tudo que entrar na boca dele, ele precisa de... Todo o carboidrato tem que ser contado. Todos os açúcares, toda a proteína, tudo precisa ser contado milimetricamente para ele alcançar a coroa. Ei, crente, para você alcançar também a sua santificação progressiva, precisa ter disciplina, precisa ser milimetricamente cuidado. Você precisa, irmão, se alimentar da palavra de Deus. Irmão, você precisa se alimentar de oração, você precisa jejuar, você precisa de pagar o preço, para que você possa estar próximo do Espírito forte. Como um atleta na corrida, ele precisa de estar com seus músculos em dias, ele precisa estar com todo o seu corpo de atleta em dia. Você precisa estar, irmãos, em dia com sua vida espiritual. Senão nós não vamos conseguir, irmãos. E mesmo assim, é só a graça de Jesus para que nós possamos alcançar. Porque isso não é mérito nosso. A salvação não é mérito minha, nem mérito sua. A salvação, irmãos, é pela misericórdia de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas não quer dizer que nós não temos capacidade de alcançar a salvação por força própria, que nós não devemos nos desenvolver e pagar o preço. Então, irmãos, quando Paulo compara nossa vida como a vida de um atleta, de um corredor, são essas questões. Irmãos, e na corrida de um atleta, ali ele vai ter marcas corporais, músculos podem se romper, tendões podem se romper, coluna pode ir para o saco, pode dar problema no tornozelo, esporão, pode dar tanta coisa, irmãos. Pode dar fadiga em excesso e não aguentar, pode dar desidratação. E a vida cristã também não é diferente, irmãos. A vida cristã, ela deixa marcas. Quantos de nós que já cometemos pecados e olhamos assim, meu Deus, por que eu fiz isso? E nos arrependemos amargamente. A vida deixa marcas. Sabe quando você está orando, está buscando, e acontecem coisas que para abalar a sua fé. É a perca de um ente querido. É um relacionamento que é quebrado. É uma apunhalada pelas costas de um amigo que você tanto confiava. É uma crise financeira que vem. Irmãos, tudo isso envolve na nossa salvação. Mas, irmãos, nós precisamos perseverar. O vencedor da corrida, ele vai superar todas essas limitações, todas essas dificuldades, e vai olhar para o autor da conquista, que no caso nosso, como a fé, é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém. Irmão, Jesus é o nosso alvo. Assim como o atleta ele corre para a sua coroa, para a sua conquista, ele é o nosso alvo. Mas aí,
o autor dos Hebreus vai falar o seguinte, que nós que estamos rodeados de uma grande testemunha. Sabe por que o autor dos Hebreus fala isso, irmãos? Se você voltar um pouquinho ali, no capítulo 11, o autor dos Hebreus vai falar dos homens e mulheres da fé, heróis da fé. Ele vai falar de Noé, ele vai falar de Enoque, ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Moisés. Ele vai falar de tantas pessoas, algumas mulheres que romperam a fé, que foram além da expectativa humana. Pessoas que ali antes da vinda de Jesus praticaram a fé de forma genuína. Ele vai falar assim, estamos rodeados de uma grande multidão de testemunhas. Homens e mulheres que morreram antes da promessa, irmãos. Antes da vinda de Jesus, partiram, não tiveram o presente que eu e você temos. Então, antes da promessa, eles partiram. E são homens e mulheres rodeados. Pessoas que testemunham e torcem por mim e por você. Quando ele fala rodeado de grande testemunho, é igual o atleta, irmãos. O atleta, quando ele está correndo, ele tem torcida, tem torcedores que torcem, né? É igual nas Olimpíadas, sempre alguns têm umas torcidas, né? Uns atletas, tem pessoas torcendo para que ele chegue lá. E na nossa vida cristã não é diferente. Esses irmãos que não tiveram a oportunidade de viver o cristianismo, viver debaixo da graça do Senhor, eles torcem por mim e por você. Eles torcem pela minha e a sua caminhada para que nós chegamos lá, irmãos. Nós que estamos rodeados de uma grande testemunha. E chegamos lá para alcançar a fé. Alcançar o alvo, que é a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o atleta, ele se desgasta, ele tem as marcas, mas o verdadeiro atleta que se cuida, ele chega lá. O crente tem as suas marcas, tem as suas dificuldades, mas se ele cuidar, se ele buscar, ele vai chegar lá. Porque Jesus é conosco, irmãos. Nós não vamos chegar com nossas próprias capacidades, não, com nossas forças, não. Você pode ler a Bíblia 10 vezes aí na sua vida, ler toda a Bíblia, mas se não for a graça do Senhor, nós não vamos chegar lá. Então é só com o Senhor nos ajudando que nós vamos chegar lá. Mas precisamos ir adiante. E temos, irmãos, a santificação final. Assim como o corredor, o atleta, ele tem o alvo dele lá, não é? De conquistar a coroa, de conseguir o prêmio, talvez até de ganhar muito dinheiro, né? Ele chegar lá. Nós, irmãos, nós temos o nosso alvo, que é Jesus, que é a nossa santificação final. É no encontro triunfal com Jesus, irmãos, que é a nossa santificação final. Irmão, sabe quando a Bíblia fala que o Senhor ele virá nos ares, nas nuvens e arrebatará? O que é arrebatar? É ser arrancado com rapidez, com força. Jesus arrebatará a tua igreja da terra para encontrar com Ele nos ares. Santificação final, irmãos. Irmãos, quando nós estávamos com Jesus pertinho, acabou para o pecado, irmãos. Já era. Quem venceu, venceu, irmão. Quem não venceu, não venceu. Irmãos, com Jesus, a nossa santificação final é com Ele. Quando nós chegarmos lá, a santificação final, quando nós estarmos lá na boda do Cordeiro, estaremos ceando com Ele. Quando Jesus ele estava ceando lá com os discípulos, ele fala que aquela lá era a última ceia dele, né? Chegando ali o dia da Páscoa, ele fala que outra ceia dessa só terá na volta dele. E quando isso acontecer, irmãos, é a nossa santificação final. Não há mais choro, não haverá mais dor, mais doença, não haverá mais morte, porque todas as coisas são passadas e tudo se fez novo. Jesus é a restauração de todas as coisas, irmãos. Então, irmãos, não se deixe enganar e não se deixe desanimar, porque a corrida da fé é assim, irmãos. É com progressividade. Caiu, irmão, levanta. Ei, irmão, errou, pede perdão, o Senhor tem misericórdia de mim. Irmãos, quando o Senhor ele vê aqueles fariseus ofertando ali, fazendo aquela oferta e depois batendo no peito, Senhor, graças te dou,
porque eu sou um homem que dizima, eu sou um homem que ajuda os pobres, estou aqui, prego a tua palavra aqui no templo. Aí lá vai a viuvinha lá, aquela moedinha que ela tinha. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável pecador. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso da tua graça. Eu preciso das tuas mãos estendidas para eu possa caminhar. Então, irmãos, não desanime. Vacilou, irmãos, levante-se, caiu, levante-se. Não com sua própria força, não, somente, mas olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. E olhando o tempo todo para Ele. Às vezes, irmãos, bate aquele desânimo, né? Assim como o atleta corredor que está chegando lá e já está desidratado, está com o corpo todo doendo, a coluna não está aguentando, o tornozelo já foi para o flash, já está mancando, já não tem mais nada. E às vezes o crente está baqueado, porque a família está mal, a doença pegou, a fé abalou, o dinheiro acabou. Ah, meu Deus do céu, o casamento foi para o flash, o filho não obedece e tudo está indo. Irmãos, levante a cabeça! Jesus é o autor e consumador de nossa fé. Se a gente, irmãos, continuar firme, nós vamos chegar lá. Irmãos, queira ou nós ou não queira, o projeto divino vai se realizar. O projeto divino, a missionária Raquel sempre fala isso aqui, nós não somos a cereja do bolo, o projeto divino, nós somos incluídos nele. Nós não somos o projeto em si só, nós somos incluídos no projeto salvífico. Nós somos incluídos por causa da misericórdia de Deus. É por isso que nós somos incluídos nesse projeto de salvação. Então, irmãos, levante a cabeça, que essa santificação final ela vai chegar. Oh, Deus nos abençoe que nós possamos ser contemplados com o arrebatamento da igreja nos nossos dias. Oh, meu Deus, vai ser tanta alegria, irmãos. Mas, irmão, se não for na nossa geração que Jesus vir arrebatar a tua igreja, irmão, se prepare. Porque, irmãos, daqui uns dias nós vamos bater as botas. É a santificação final. Para que nós possamos chegar lá, é necessário que esse corpo vai para o frente e nós tenhamos um novo nome, um novo corpo, uma nova história. A Bíblia fala, irmãos, que lá não haverá mais choro. Não haverá mais ranger de dente. Irmãos, não haverá mais preocupação. Não haverá mais traições. Não haverá doenças. Irmãos, não haverá morte. Você quer ver uma coisa que mais perturba o ser humano? Que é a morte. Não haverá mais morte, irmãos. Não haverá mais dor. Porque todas essas coisas são passadas. E tudo se fez novo. Eu quero te contar um segredo. Jesus ele é especialista em restaurar todas as coisas. Então, irmão, caiu, levanta. Trupicou, levanta. Paulo um dia orou ao Senhor assim: Senhor, tire de mim esse espinho da carne. Uns vão falar que é pecado, outros vão falar que é doença. Não se sabe bem ao certo. Mas numa revelação do Espírito Santo, Jesus ele fala para ele assim, ó: o meu poder, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, o cair é do homem, é normal. Mas Deus, Ele que nos capacita para levantar e continuarmos a nossa caminhada. Com dor, com desgaste, com marcas que a vida deixa, nós devemos caminhar. Devemos seguir em frente para que nós possamos chegar lá, ó, na santificação final com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Ele possa nos conceder, irmãos, muita graça, muita força para caminharmos, continuarmos perseverantes na fé.